Olá, irmãos e irmãs. Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Chelsea Pitt e este vídeo será sobre o Halloween, sob a perspectiva de alguém que já esteve envolvido com bruxaria antes de se converter ao cristianismo. Aviso que falarei sobre temas um pouco pesados, pois sinto que o Senhor me deu a missão de discutir esses assuntos com seu povo. Para contextualizar, eu já estive envolvida com o ocultismo. O Halloween tem uma história antiga, onde as pessoas se vestiam como espíritos malignos para se camuflarem durante essa noite, pois havia uma grande atividade desses espíritos. Os moradores da cidade acreditavam que, ao se disfarçarem de espíritos malignos, seriam menos visados e perturbados por eles. Como uma ex-bruxa, sei que essa noite é muito importante para o reino das trevas. É um período em que o véu entre os mundos é mais fino, envolvendo feiticeiros, magos, bruxas, druidas e todos aqueles ligados ao lado sombrio. Recentemente, em nosso estudo bíblico, discutimos como o termo oculto significa escondido. Muitas pessoas que realizam cerimônias na noite de Halloween não sabem que estão se alinhando com o diabo. Eu mesmo não sabia até encontrar o Senhor. O oculto é muitas vezes oculto até para quem pratica. Frequentemente, as pessoas estão envolvidas com o ocultismo sem sequer saberem. O inimigo é astuto nisso. Ele nos engana. Permitam-me compartilhar um pouco da minha história. Desde muito jovem, eu estava envolvida com a bruxaria. Quando criança, eu não pedia especificamente a Deus, mas ao ar, ao universo, por respostas. Se você é cristão, sabe que o diabo é chamado de príncipe e poder do ar. Eu buscava em qualquer lugar uma verdade, acreditando que havia algo além do que podemos ver, algo mais na vida do que a simples realidade aparente. Eu, quando criança, realmente me aprofundei na bruxaria, praticando magia negra e voodoo. Eu usava frequentemente tábuas de Ouija, levava-as para a escola e envolvia muitas pessoas nisso. Na época, eu era muito ingênua e extremamente disposta a explorar esse reino desde cedo. No entanto, isso acabou muito mal para mim. Fui completamente aterrorizada, e isso me levou a ver sombras escuras circulando à porta do meu quarto. Toda vez que olhava para a porta, via uma silhueta escura de cerca de 2 metros se movendo. Sentia uma força pesada que me empurrava para o chão. Eu ouvia vozes e sentia condenação. Nessa época, eu não conhecia Deus, mas estava ciente do diabo. Quando me envolvi com a magia, parecia ser tarde demais. Me foi dito que eu pertencia às forças das trevas, que eu era irreversivelmente mau e que não havia nada que pudesse fazer a respeito. Carreguei essa condenação por muito tempo, pois a bruxaria abriu portas que nenhuma criança deveria abrir. Eu era tão assustada que dormia coberta por um lençol, com apenas um pequeno buraco para respirar, porque estava aterrorizada. Eu contava cada palavra que dizia com os dedos. Era como um tique nervoso. Se as palavras preenchiam um espaço no meu dedo, eu estava bem. Caso contrário, sentia-me condenada. Era demais para a mente de uma criança lidar quando abria essa caixa de Pandora da bruxaria e da magia. É real. E acredite, você não quer se envolver nisso de forma leviana e depois perceber no que se meteu. Quando criança, eu joguei fora e queimei minhas cartas de tarô. Eu fazia leituras de tarô quando era pequena e estava envolvida com o ocultismo desde muito jovem. Lembro-me que a influência para as coisas obscuras vinha, em parte, de uma mulher que praticava rituais budistas. Eu e uma amiga, que praticávamos bruxaria juntas, frequentávamos a casa dessa mulher, uma budista. Isso foi mantido na minha memória por muito tempo. Realizávamos rituais com contas de oração e recitávamos mantras budistas, sem saber o que estávamos dizendo. Acho que era algo relacionado ao culto à natureza. Além disso, no Halloween, eu e minha amiga fazíamos lápides de papel e as colávamos na parede, tentando criar uma atmosfera condizente com a data, mesmo sem entender completamente o que aquilo significava. Ficamos tão consumidas pela escuridão e éramos tão ingênuas, pois, quando crianças, realmente não sabemos com o que estamos mexendo. E se os pais não acreditam que a magia existe, eles também são adormecidos pelo diabo, enquanto ele atrai seus filhos. É por isso que estou falando sobre o Halloween, e sinto esse grande peso, porque essa foi a minha infância com a magia. Depois, me livrei de todas essas coisas e, já como uma jovem adulta, aos 16 anos, me envolvi com o que pensei ser magia branca, e me via como uma trabalhadora da luz. Acreditava que estava ajudando as pessoas, mas estava completamente enganada. Me envolvi novamente com leituras de tarô e consultas a runas,
envolvendo-me mais uma vez com a bruxaria, mas desta vez, repaginada como algo positivo e benéfico. O inimigo me destruiu completamente depois que me envolvi com yoga, meditação e drogas psicodélicas. Participei de rituais e estava associada a satanistas, xamãs, druidas, praticantes de Wicca e até pessoas que acreditavam ser fadas. Eu tinha amigos que eram físicos e tentavam explicar a realidade de maneira racional. Eu estava perdida, acreditando que as diversas experiências de realidade eram válidas e que cada um tinha sua própria verdade. Estava prestes a me tornar uma defensora do uso de ayahuasca. Tinha amigos curadores energéticos que queriam que eu advogasse pelos rituais lá. Estava organizando encontros para práticas de cura energética e uso de substâncias psicodélicas. Depois que encontrei o Senhor, tudo ficou claro. Há o reino da luz e o reino das trevas. E você está com Jesus ou não? Tudo finalmente fez sentido, pois passei a ver através dos olhos de Cristo e percebi o que estava realmente envolvendo. Desculpe, fico bastante apaixonada ao falar sobre isso, porque realmente me causa muita raiva. Uma raiva justa, ao ver tantas pessoas envolvidas nisso, pensando que estão melhorando a si mesmas e trazendo paz, quando na verdade é uma paz falsa. É uma paz falsa, e o resultado disso é o desespero. Agora, por que estou falando de tudo isso? Estou abordando isso em relação ao Halloween, porque essa data é um festival, uma celebração, e, na verdade, uma grande noite de encantamentos e rituais. Se você está envolvido com essas coisas, espera por essa noite para propósitos especiais e específicos. Agora, porque o véu entre os mundos é mais fino, talvez seja por causa de todas as atividades ritualísticas e tantas pessoas se alinhando ao reino das trevas. O que dá mais poder a isso, não sei. Mas você sabe como antigamente as pessoas se vestiam como espíritos malignos para se camuflarem? Elas se conformavam ao mal para serem deixadas em paz. E não é isso que acontece em nossa caminhada cristã. Quando somos a luz, quando somos de Cristo, somos atacados. Eu não fazia ideia, quando estava envolvida no ocultismo, que estava realmente infestada de demônios e cercada por tanta escuridão, até que vim para Cristo e Ele me preencheu com sua luz. E então essas coisas foram reveladas e expostas pelo que realmente são. Essas diferentes forças que os trabalhadores da luz acreditam ser de luz e bondade, como guias espirituais e diferentes entidades que as pessoas na bruxaria veem como luz, na verdade não são luz, são trevas. Só quando você vem para Cristo é que elas revelam suas verdadeiras cores. Eu estive nisso, e é absolutamente aterrorizante ver verdadeiramente o que essas entidades, esses personagens e personalidades que te consultam e te dizem o que realmente são, é puramente malévolo. Nunca experienciei ou conheci tanto ódio e desejo de me destruir como quando vim para Cristo. E então essas entidades com as quais eu lidava antes, que me guiavam, me mostravam tanta sabedoria, me davam sonhos e profecias e me conduziam por esse caminho de destruição. Quando eu realmente as vi pelo que eram em Cristo, foi aterrorizante. E o fato é que, se você está celebrando o Halloween, você está se alinhando com essas coisas, está se alinhando com o reino das trevas. Você está de fato participando de seus rituais. Você pode não saber disso, e é isso que acontece com o ocultismo. É um conhecimento escondido. Muitas pessoas envolvidas são enganadas e levadas como tolas, mas você não. Irmãos e irmãs, não vocês. Vocês são filhos de Deus e não devem se alinhar com o inimigo. Isso não é para vocês. Não é onde vocês pertencem. Vocês não devem se envolver em jogos com algo que definitivamente não está jogando. Digo isso porque o diabo é extremamente maléfico. Eu nunca fui uma satanista, mas me alinhei com Satanás, e, de certa forma, era mais perigoso porque eu me apresentava como o lado luminoso de Satanás quando estava envolvida com a nova era. Bruxaria, trabalho de luz e cura reiki, entre outras coisas. Eu era amiga de satanistas, e um deles me contou um dia como foi iniciado em seu coven satânico. O ritual consistia em despi-lo, amarrá-lo em uma posição estressante, semelhante a fetal, mas em pé, de modo que ele mal conseguisse se mover. Eles o vendavam e o chicoteavam muito e por muito tempo, até que ele chegasse a um ponto em que estava fora do corpo, em um estado de hipnose. Isso era para que ele pudesse, voluntariamente, se alinhar com o diabo para obter conhecimento e poder, que em última análise alimentaria seu orgulho. Ele não diria isso, mas era para ter conhecimento e poder. Eles fazem isso voluntariamente,
colocam-se ao grupo em uma experiência traumática para infligir trauma, fraturar a pessoa e permitir uma entrada para a possessão demoníaca. Eles fazem isso de propósito. Mas os satanistas também fazem isso com crianças. Quando você está investido no diabo, quando coloca toda a sua energia, tempo e devoção, e eles são devotados, e sabe que na noite de Halloween provavelmente obterá o maior retorno, o maior benefício, o resultado mais provável de conseguir o que deseja. Pense em quantas crianças estão passando por isso na noite de Halloween. Na superfície, você veste seus filhos e os leva para pedir doces, batendo de porta em porta, e parece tudo lindo. Mas você está participando de um ritual de magia negra. Essa é a verdade. Há muita maldade no mundo, e na noite de Halloween não podemos fingir que é tudo diversão e jogos, porque não é, não. O Senhor falou muito comigo hoje sobre a vontade, o livre-arbítrio. Lembro-me de quando fui treinada por algumas bruxas, que eram tanto bruxas de Sebe quanto praticantes de Reiki, curandeiros energéticos e também xamãs. Eles realizavam cerimônias de ayahuasca e cura energética durante essas cerimônias. Eles eram muitas coisas e eu estava sob a tutela deles, aprendendo mais e sendo mais aberto a mais. Uma vez, enquanto eles faziam reiki em mim e eu estava aprendendo a ler auras, eles mencionaram que viram meu guia espiritual. Eles o descreveram exatamente como eu conhecia ou pensava conhecer meus guias espirituais. Eles me disseram que estavam ali para me ajudar a alinhar meu chakra da vontade livre. Eles queriam me ajudar a ativar completamente minha própria vontade livre para eles. Eu estava tão enganada e achava ótimo, trabalhando naquela área dos meus chakras e fazendo mantras e diferentes coisas para me alinhar com o que agora sei que eram demônios. Mas o Senhor trouxe isso à minha memória hoje, sobre a minha vontade livre. Era isso que eles queriam, minha vontade total e absoluta. Há poder na nossa vontade, na livre vontade que Deus nos deu. Nós alinhamos nossa vontade com o diabo ou com Deus. E com quem nos alinhamos é quem nos usará. Vejam como o Senhor é tão gentil. O Senhor é tão maravilhoso que nunca se impõe a ninguém. Não, esse não é o nosso Senhor. Ele espera que você bata a porta para que ele possa abrir. E o que o diabo faz? O diabo está persistentemente batendo à sua porta, insistindo. Talvez essa pessoa na porta esteja bem vestida, pareça um anjo. Talvez eu devesse abrir a porta para eles? Não. Veja, tudo isso é uma zombaria. Temos crianças que o diabo tenta reivindicar, tenta levar para o inferno, vestindo-se com o caráter do diabo, batendo à sua porta e esperando que você lhe dê uma oferta, um sacrifício, que você se curve diante dele e participe dos jogos dele. É tão maligno, tão maligno. Tão... Eu entendo que aqueles de vocês que não estiveram envolvidos com coisas como o ocultismo ou a bruxaria, talvez nem saibam. Talvez pensem que é apenas diversão e jogos. Mas a raiz disso, a história disso é maligna. E a essência disso naquela noite é tão maligna. Mesmo que haja xamãs, bruxas, curandeiros energéticos ou bruxas brancas, pessoas que pensam que estão fazendo o bem e realizando rituais e cerimônias de amor, elas não sabem quem estão adorando. Os satanistas sabem, mas os outros não. Eles pensam que estão adorando o bem. Eu mesmo pensei que estava adorando o universo. As pessoas acham que estão adorando a Mãe Terra, Gaia, as árvores, a natureza. Mas quando você não adora o verdadeiro Criador, nosso Senhor, se não está voltado para Jesus, para quem você está olhando? O Senhor me deixou muito claro que eu estava seguindo doutrinas de demônios e fazendo o trabalho do diabo. Quando não estava com o Senhor, estava conduzindo pessoas por um caminho supostamente iluminado, mas na realidade, a caminho do inferno. E era isso que eu estava fazendo ao trabalhar em mim mesma. Acho que era tudo o que queria dizer sobre o Halloween. A analogia de como as pessoas se vestem como demônios e tentam se conformar para não serem tanto incomodadas é uma grande mentira do diabo. Aqueles que não são tão perturbados já são dele. Não se alinhe com o diabo. Nós, como igreja, vamos nos reunir. Sei que muitos de vocês são de diferentes lugares, então talvez apenas desliguem suas campainhas ou distribuam folhetos, não sei. Mas, se puderem, passem algum tempo conosco em oração. Será que os cristãos vão adorar a Deus pela manhã e se alinhar com o diabo à noite? Quem fará isso? E será que você pode fazer isso? Então, junte-se a nós no dia de Halloween para uma oração. Todos juntos para uma noite de oração. Esta semana foi difícil para muitos de nós.
Houve muita atividade por parte do inimigo e todos nós sofremos com isso. Precisamos orar uns pelos outros e nos fortalecer neste momento. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Ao compartilharmos essas experiências e reflexões sobre o Halloween e o ocultismo, convido você a refletir profundamente sobre suas próprias escolhas e caminhos. Você já parou para pensar em como suas ações e crenças diárias estão alinhadas com o reino da luz ou das trevas? Que áreas da sua vida precisam de transformação e renovação através de Cristo? Pergunto a você: está pronto para deixar para trás o que te afasta de Deus e abraçar uma vida de verdadeira liberdade e paz? Como você pode aplicar esse conhecimento para fortalecer sua fé e proteger-se das influências negativas ao seu redor? Não se contente com uma paz superficial que o mundo oferece. Busque a verdadeira paz que só pode ser encontrada em Jesus. Compartilhe nos comentários suas experiências e como você tem enfrentado as batalhas espirituais em sua vida. Vamos apoiar uns aos outros nessa jornada de fé e transformação. Se você foi impactado por este testemunho e deseja continuar aprendendo mais sobre como viver uma vida vencedora em Cristo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Juntos, podemos crescer na fé e nos fortalecer contra as forças das trevas. Tive muito medo de morrer. As pessoas dizem que quando a pessoa sente dor no coração, já está à beira da morte. E demorou uns 2 meses para saber o que eu tinha ou aparentava ter. Mas já era um sinal de uma doença espiritual. Os médicos da Terra não estavam achando a causa da dor. E depois disso, passei uma boa parte da minha vida, de ressaca em ressaca, final de semana após final de semana, bebendo, fumando, entorpecido, querendo sentir tudo e ao mesmo tempo nada. Em um belo dia, amanhecendo com os amigos, apareceu um homem misterioso, com cordões e chapéu diferente. E assim, depois das apresentações e muita bebida, eu falei com ele o que eu estava passando, que queria mudar isso. E assim ele se demonstrou disposto. Ele falava com muito sorriso e feliz sobre os 7 infernos e os 7 príncipes. E como jovem tolo, eu fiquei fascinado por mais uma experiência, nem que seja de ir ao submundo. Vi um ser estranho. Ele era todo preto, flutuava no ar, ele estava de frente para um cemitério. E relatando esses sonhos para o homem misterioso, ele falou que esse ser era uma entidade, que possivelmente eu era filho dele, o vigia dos mortos. Tremia muito, não conseguia ficar parado. Meus pés e mãos tremiam muito. Existem relatos que o beijo da morte é frio. Mas, amados, essa história de que se passa um filme da sua vida antes de você partir, não colou comigo. Eu só sentia frio. E ao meu lado, minha mãe estava orando. Minha mãe abre a boca. De uma boca trêmula saíram: "Você aceita Jesus Cristo como teu Salvador?" Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.